Fala pessoal, professor Arcângelo aqui, aí mais uma aula, nossa quarta aula de Direito Constitucional. Pegando firme aí pessoal, como é que vocês estão? É isso aí, né? Vamos aí mais uma aula, Direito Constitucional, artigo 5º, né? São 78 incisos. Na aula 3 a gente foi até o inciso 21 e tratamos nos últimos incisos a falar sobre a associação, né? Aqui no 22, inciso 22, vamos falar sobre a propriedade. Olha como começa então o inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Veja que, por exemplo, regimes socialistas, né, na prática, a propriedade é sempre do Estado, certo? Muito bem. Nosso regime democrático, republicano, né, em que nós vivemos, é garantido o direito à propriedade. Olha só o 23. A propriedade atenderá à sua função social, ou seja, uma residência para ser uma residência, né? Um comércio é para fazer comércio de coisas lícitas e não ilícitas. Uma fazenda para ser produtiva de bens, né, de alimentos. Em geral, essa é a função social da propriedade. Então, quando se fala propriedade, não está falando apenas de terreno, casa, fazenda. Estamos falando também da propriedade intelectual, estamos falando da propriedade de, por exemplo, inventos, estamos falando da propriedade de composições musicais, de obras de arte, ou seja, tudo isso é propriedade. 24, então, lembrando aqui, o 23 fala que a propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, a função social da propriedade está prevista na Constituição. 24. A lei. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação. Ou seja, a Constituição está dizendo, para os procedimentos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, deverá haver uma lei ordinária, tá? Muito bem. A lei estabelecerá o procedimento. Veja, quais são os casos de desapropriação? Necessidade, utilidade pública ou interesse social. Pode haver uma necessidade do poder público adquirir aquele imóvel, por exemplo, para um determinado fim. Uma utilidade pública para ele ou até mesmo um interesse social que seja extremamente relevante. Então, nessas três situações aqui é possível. Mas olha só, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ou seja, não cabe indenização, por exemplo, com seja lá o que for que o Estado queira dar em troca, a não ser nos casos que a própria Constituição prevê. No caso, não é bem desapropriação, a Constituição prevê, por exemplo, situações em que pode haver a perda da propriedade se o uso dela não for lícito, não é? Ok. Exemplo, imagina uma fábrica que fabricasse, que fizesse refino de cocaína, aquela propriedade, ou uma fazenda que produzisse maconha ilegalmente, aquela terra aquela propriedade pode ser perdida em favor do Estado, claro, mediante sentença judicial transitada em julgado, tá certo? Muito bem. 25. Nos casos, no caso de iminente, ou seja, que está para acontecer, né? Iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar. Veja, aqui está falando sobre o uso da propriedade. Desapropriar tem que ser mediante justa e prévia indenização, inciso anterior. Agora aqui é uma questão de uso. Quando que a propriedade particular pode ser utilizada pelo Estado? Em situações de iminente perigo público, catástrofes, inclusive. Assegurado ao proprietário indenização ulterior. O que é ulterior? Posterior ao uso, se houver dano, porque se não houver dano, o Estado não tem que indenizar nada, tá?
26. Tá falando agora da pequena propriedade rural, né? Pequeno produtor. Veja, pequena propriedade, mas o que é o pequeno? Aquilo que a lei diz que é uma pequena propriedade. São módulos rurais, enfim, a lei realmente determina o que seja uma pequena propriedade. Desde que trabalhada pela família, ou seja, que não seja uma empresa rural, né? Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, a pequena propriedade, o pequeno produtor rural tem a garantia de não ter as suas terras que dão o seu sustento serem penhoradas em caso de dívida. Dívida por conta de débito decorrente da atividade produtiva. Agora, se o proprietário da terra vai fazer um empréstimo para adquirir um carro, um automóvel, seja lá o que for, e der a sua terra em garantia, aí a situação é outra. Veja só, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, ou seja, o fomento, né, o desenvolvimento da propriedade rural, é, a lei, né, deverá financiar aí e promover o seu desenvolvimento. Inciso 27, pessoal. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, ou seja, propriedade de obras artísticas e intelectuais, dizendo ainda que cabem aos autores o direito exclusivo de utilização, veja, utilizar, publicar e reproduzir, certo? Poderia falar utilizar, reproduzir, publicar. URP, certo? Utilizar, reproduzir e publicar. E veja, é ainda transmissível essa propriedade aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, porque determinados inventos e criações caem em domínio público, tá? Seja livros, músicas, o que for. Existe uma lei específica que determina qual o prazo, tá? 28, inciso 28, tá? São assegurados nos termos da lei. Aí nós veremos aqui algumas alíneas. O que é assegurado nos termos da lei? Proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Veja, todos esses incisos, professor, dizem respeito ao direito de propriedade? Sim, todos eles. Tá? Por isso que é importante estudá-los em bloco. Então, todos falam sobre o direito de propriedade? Sim, todos eles. Notaram isso? É legal, tá? Estudem o artigo 5º dessa maneira. Perceba ali que direito que é esse? A vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, qual outro? Tá? É sempre bom identificar. Fica mais fácil estudar artigo 5º dessa maneira. Vamos lá. O que é assegurado de acordo com uma lei, tá? A proteção à participação individual em obras coletivas. Imagina um ator que participe de um filme. É uma participação individual numa obra coletiva. E também proteção à reprodução da imagem e voz humana, inclusive em atividades desportivas, certo? Ou seja, o jogador de futebol, né, que tem lá uma filmagem sobre o jogo, ele detém o direito, de certa forma, e tem ele protegido quanto à utilização da sua imagem. É claro que ele pode ceder esse direito, mas ceder para usos lícitos e de forma que não denigra a sua imagem e que nem o prejudique. Porque senão até mesmo essa cessão, se isso acontecer, poderá ser objeto aí de um questionamento judicial. Tá certo? Agora, os tribunais não têm entendido que, por exemplo, o fato de estar filmando um jogo de futebol num estádio, aparecer lá pessoas na plateia e o direito de imagem daquelas pessoas por simplesmente participarem, né, de um evento público como é o futebol, que vai dar direito a essas pessoas pedirem
pagamento por conta do uso da sua imagem, porque ele está lá no meio do público numa imagem indistinta, que nem dá para saber exatamente quem é e nem distingui-lo, tá? B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem. Olha, direito de fiscalização que pode inclusive ser repassado a algum órgão, né, que cuide dos interesses de uma categoria, como é o caso de composições musicais, né, onde tem um órgão arrecadador aí e que repassa os direitos autorais pela reprodução dessas músicas em rádios, televisões, em eventos públicos e etc. Tá? Veja que a Constituição garante o direito das pessoas fiscalizarem por meios próprios ou até por meio de entidades associativas a que elas estejam ligadas. Lembra que a gente viu que as associações, quando expressamente autorizadas, podem judicial e extrajudicialmente representar os seus associados? A gente viu isso na aula anterior. Então, aqui diz respeito também a isso, ok? Então, cabe o direito de fiscalizar aos criadores, aos intérpretes dessas obras e respectivas representações sindicais e associativas, ou seja, sindicatos e associações. Veja que cada inciso, pessoal, traz aí um reflexo em coisas do dia a dia que acontecem e que muitas vezes a gente nem percebe. Garantia dada pela Constituição. Aqui o inciso 29, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais, invento industrial, sei lá, uma peça que não exista, uma máquina, privilégio temporário. Veja que o privilégio temporário significa que a lei estabelecerá qual o prazo em que aquilo está dentro dos limites de exploração e de permissão de uso e reprodução do autor ou dos autores. Agora, a partir de um determinado tempo, contados aí em anos, há decai o direito exclusivo dos inventores, né, poderem explorar. Há muitas, evidentemente, inventos por aí que já estão em domínio público, tá bom? Privilégio, tá vendo? Temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, propriedade das marcas. Marca é uma coisa um pouco diferente, né? Ok? Porque senão, vencido o prazo, alguém fosse, fosse começar a usar, por exemplo, o nome Coca-Cola para poder se beneficiar. Marca é um pouco diferente. Aos nomes de empresas, tá vendo? E outros signos distintivos. E signo distintivo, pessoal, pode ser a cor, né? As cores de uma bandeira, símbolos, por exemplo, aquela concha, né? Dos postos de combustível da Shell. Aliás, Shell significa concha em inglês, né? As cores da BR, né? E nos postos de gasolina. Então, até o uso de cores pode infringir esses direitos a marcas e o uso desses símbolos distintivos. Tendo em vista, olha só, interesse social, né, de progresso e de produção, enfim, em geral, e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Atentos a isso, então. Veja só que, em decorrência do direito de propriedade, eu posso transferir essa propriedade, no caso, ao direito de herança, no caso de falecimento, e deixando ou não herdeiros testamentários num testamento, ou aqueles herdeiros naturais, né, por conta da descendência ou ascendência. 31. Então, aqui o 30 e aqui o 31. A sucessão de bens é quem herda, né? Quem herda. Então, é a questão da herança. A sucessão de bens de estrangeiros. Veja, agora estrangeiros situados no país. Não são os estrangeiros situados no país, viu, pessoal? São os bens
de estrangeiros situados no país. Deixa bem claro isso, tá? Sucessão de bens e os bens situados no país será regulada pela lei brasileira. Então é a lei brasileira que vai cuidar disso em benefício do cônjuge ou companheiro, né? Ou dos filhos brasileiros. Então é a lei brasileira que vai tratar disso. Mas veja, tem uma exceção a esse caso, então tomem cuidado com isso, principalmente em concurso. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O decujus é um morto. Agora, ele quer dizer o seguinte: imagina, é a lei brasileira, tá? Mas digamos que esse decujus, esse morto, que tem patrimônio aqui no Brasil, seja lá da Arábia Saudita. E lá a lei da Arábia Saudita, por exemplo, favoreça ainda mais o herdeiro do que a própria lei brasileira. Então, essa lei estrangeira poderá ser utilizada. 32, pessoal, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Veja que aqui já mudamos, saímos do direito de propriedade e vamos ver da defesa do consumidor contra abusos. E aqui são abusos nas questões relativas ao comércio, indústria em geral, na questão do consumo. Tá certo? Então, a gente vai tratar disso na próxima aula, ainda que esta aula aqui que eu estou gravando, a 4, fique mais curta, mas ela fica limitada ao direito aqui de propriedade. Pode ser assim, pessoal? Ótimo, então. Estou terminando por aqui e na próxima aula a gente se vê falando aqui sobre a defesa do consumidor e outros direitos, direito de informação, e a gente vai ver tudo isso. Inciso 32. Pessoal, não é inscrito aqui no canal ainda? Senta o dedo aí nesse botão de inscrição logo aqui abaixo. Procura o sininho aí das notificações, clique nele, porque é isso que vai garantir que você seja comunicado dos novos vídeos que são postados diariamente aqui. Principalmente, olha, você quer se preparar para concurso público, né? Atualmente estamos gravando para o concurso de oficial de justiça. Como agora a gente só está gravando para o concurso de oficial de justiça, tudo que a gente posta aqui diz respeito ao concurso de oficial de justiça. Todavia, pessoal, por exemplo, direito constitucional, artigo 5º e tudo que a gente está gravando são exigidos em muitos outros concursos. Então, você não faz mal nenhum de acompanhar essas aulas aqui, pensando em inumeráveis concursos que vêm por aí, tá certo? Assim como nós temos playlists. Cada vídeo novo aqui gravado vai para a playlist correspondente. Você já domina a gramática da língua portuguesa? Não? Então está esperando o quê para fazer o nosso curso de gramática completo, tem memorização, ok? É um curso para ser levado a sério, tá? Não são dicas apenas de português. É um curso com treinamento. Aliás, é único na internet, tá? O nosso curso de português é único na internet com esse tipo de treinamento que só em cursos presenciais é possível dar. Dado o recado aqui, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o seu like, o seu comentário e mesmo depois, seja lá qual curso para qual curso você esteja se preparando, continue sempre aqui acompanhando o canal, vai estudando e mesmo depois que passar no concurso, tenho certeza que você vai querer aí outras carreiras e quem sabe a gente possa colaborar com vocês. Um abraço aqui do professor Arcângelo. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau, hein?